Alô, alô, estamos ao vivo no Instagram da Sala Terapêutica. Vamos fazer algumas conversas essa semana com terapeutas que atendem na Sala Terapêutica e que, em função da pandemia, estamos nos conectando pela internet. Estamos com um programa que é um oferecimento da Sala Terapêutica no YouTube. Hoje temos o terceiro episódio do programa Roda Terapêutica. E aí, entre os episódios, que são 4, nós vamos fazer conversas um pouco mais longas, porque o programa Roda Terapêutica é um programa que 5 terapeutas, a Cíntia, que vai conversar conosco em seguida, a Letícia, que gerencia a sala terapêutica, o Gustavo, a Suzana e a Viviane conversam durante meia hora com perguntas e respostas, mas lá eles e elas têm o tempo contado. Tem 30 segundos para fazer perguntas e 2 minutos para responder. Então, sempre que acaba o programa, os assuntos eles ficam pendentes e à vontade de continuar conversando. E aí nós criamos, então, nesses tempos de isolamento social, mais uma oportunidade de conversa que nós chamamos de parada terapêutica. Se lá fica rodando, aqui nós paramos um pouquinho para conversar mais longamente com essas e esse terapeuta. Então, na ordem da semana, hoje, segunda-feira, atenção, hein? Hoje tem o programa às 4h30 no YouTube, é o YouTube Lude Comunicação. Alguém que está nos comentários pode escrever aí para o pessoal o endereço lá do canal no YouTube, se puder. E então, segunda-feira hoje é a Cíntia, terça-feira é a Suzana, na quarta-feira a Letícia, quinta-feira a Vivi e na sexta-feira o seu Gustavo. Eu vou chamar então a Cíntia, a gente vai conversar alguns minutos, acho que até umas 2h30 a gente consegue ter um bom papo para alongar algumas conversas dessas. Deixa eu achar aqui a Cíntia e eu vou clicar aqui em cima dela. Deixa eu ver se ela está por aqui. A Cíntia está aqui, a Cíntia entrou, ela tem que escrever alguma coisa aqui para mim para eu clicar em cima dela ou ela me pede para entrar. A Vivi está por aqui, a Letícia está por aqui, Beatriz está aqui, o Tai está aqui, o Tai também que atende na sala terapêutica com Teta Healing, Grande Taiguara, a Helena Boneto está aqui, Cíntia Rosa da Rocha. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver aqui. Essa aqui é a primeira transmissão ao vivo no Instagram da Sala Terapêutica. Curtam lá. Olá! Tudo bom? Oi, André! Muito frio aí? Tá friozinho, mas é agradável, né? Sim, a gente faz de tudo, ó. Tá legal, tá elegante. Cíntia, que legal. Essa é a primeira transmissão no Instagram da Sala Terapêutica ao vivo e Olha, estamos muito contentes em ter a tua parceria, a tua companhia. Que legal. eu que agradeço. Fico muito feliz por estar aqui também, poder expressar um pouco mais além do que a gente faz no grupo, né? No Roda, Isso, no Roda Terapêutica. E vamos lá. Estou à que disposição legal. aí para todos. Que legal, tu tá já craque nas entradas ao vivo, porque tem participado de várias, né? Eu já participei de algumas, com algumas amigas, uma amiga nutricionista, a outra educadora financeira, e há pouco tempo eu fiz com uma terapeuta também, de práticas integrativas. Foi na semana passada, na quinta-feira. Foi muito bom. Isso, isso. Para o pessoal que está aqui, muitos são conhecidos, mas alguns podem não estar tão claro. As tuas redes, diz para nós lá quem quiser te achar. Sim, aqui no Instagram é Cintia Rosa, underline, da Rocha, né? Eu tenho utilizado muito o Instagram para publicar questões, para divulgar trabalhos, né? Mas no Facebook também está como Cíntia Rosa da Rocha. Cíntia Tá. E tem Rosa Terapia. tem alguma outra rede? Facebook, YouTube, alguma coisa assim? E o meu canal do YouTube, eu estou ainda em processo de construção, mas logo, logo eu já divulgo. E já Legal. garanto que vai ser bem legal. Essas lives que eu pretendo fazer, vou colocar lá, vou baixar lá no YouTube. Ficarão bem, bem legais, assim. Que legal, muito bom.
Cíntia, vamos falar do presente agora, né? Depois a gente fala um pouquinho do passado, como é que tu te tornou terapeuta e do futuro. Mas agora, como o presente é urgente, como a gente precisa ficar nessa situação em que nunca estivemos, pelo menos na nossa geração, né? Dos, digamos, 30 e poucos, 40 anos. Como é que tu tá te vendo, assim, antes da terapeuta Cíntia, em isolamento, como é que a Cíntia, menina, mulher, É, irmã, prima, esposa? pois é. Olha, e como eu falo para todo mundo, tem dias de altos e baixos, né, André? Tem dias que eu tô bem, bem legal, firme, tranquila, né, que opero 100%, como diz o meu companheiro, 1000 grau. Mas tem dias que não, tem dias que eu tô numa baixa e tal. E aí é aquilo, né? O que difere de pessoas para pessoas ou de aprendizado para aprendizado é como tu reage nessas situações, né? Então, dá essas bads, sim, mas aí logo tu já entra no teu estado alerta, opa, eu preciso fazer alguma coisa para sair desse estado. E aí eu procuro algum recurso, algo para me entreter, ou alguém para conversar para sair disso, né? Porque todo mundo tem, Uhum, todo mundo passa por uhum, isso, né? uhum. Vamos em termos de dicas já, que não precisam ser terapêuticas, né? Tu falou conversar com alguém, ou te entreter. O que que tu diria, assim, que tem te adiantado bastante agora, caso alguém esteja precisando? Olha, André, um dos recursos que eu indico, eu já até indiquei no vídeo aí para uma amiga, para o grupo que ela gerencia, é escrever, sabe? Isso sempre me fez muito bem, né? Escrever. E agora, nestes momentos, eu acredito que seja até importante para que a gente, depois que isso tudo acabar, para que a gente avalie um pouco mais, porque é um momento muito especial onde a gente está conosco, né? A gente fica com a gente mesmo. Então, tu consegue minutos de silêncio ou horas de silêncio dentro da tua casa, enfim, e aí tem esses altos e baixos. Então, escreva o que você está sentindo, o que você está passando. Pegue um caderno de notas, um bloquinho, o que seja, né, algo teu, e faça ali um diário de bordo, como eu brinco, né, a Uhum. respeito dessa quarentena. Isso ajuda muito. E, Tu escreve à mão, então, Cíntia? Ou no sim, bloco de nota, à mão? olha, criatura, a pena ainda é muito necessária para mim. Tu sabe que assim, eu sou adepta às redes, agora não tem jeito mesmo, né? Ou tu faz isso, ou tu entra nessa, ou tu, né? Vai ter que esperar um tempo aí pra difundir as coisas. Mas a pena, como eu brinco, né? Como um amigo meu falava, a pena ainda é muito Aham. necessária, porque parece que inspira, né, André? É uma coisa que meio que psicografa, né? Tu vai lá e Sim. sai coisas que às vezes até te surpreende, assim. A sensação de desenhar é diferente de apertar o botão, né? Exatamente. Exatamente. É. E aí, tu mencionou que é diário, então, de fato, o estilo que tu tem feito é diário, não tem inventado histórias, criado ficção. Não. Eu pretendo criar uma história meio ficção, né? Isso tá no, tá aí nos planos aí. Mas não, é um diário mesmo, é um relato do que eu sinto, do que eu penso. Nem sempre dá todo dia, nem sempre flui diariamente, mas sempre que eu posso, eu coloco, por exemplo, anotar sonhos, né? Porque às vezes a gente tem alguns sonhos lúcidos, né? Como a gente pode dizer. E aí eu tenho um bloquinho que eu pego e anoto eles. Aí eu tenho a mão sempre, né? E anoto. Quando eu ando por aí, antes da pandemia, eu também tenho esse hábito, né? Porque às vezes as ideias vêm no momento mais, né? Que tu tá andando, que tu tá correndo, tá caminhando, enfim. E aí tem o recurso do eletrônico, do digital, que daí eu criei um grupo para mim mesma dentro do WhatsApp Sim. e eu gravo Uhum. áudios. E daí tu não tem nada à mão, não tem caneta, não tem nada, então vai áudio, entendeu? E tu volta neles depois? Volto.
E tem alguma coisa que o público, ouvinte, telespectador possa ler teu já, assim, de algum lugar? Dessa época agora ainda não. Dessa época ainda não, mas vai surgir. Aguardem, aguardem. Aguardem, Legal, legal. aguardem. Essa questão de escrever tem a ver um pouco com a menina, adolescente, ou com a tua formação, algo assim? Tem. Eu vim, na verdade, para esse mundo mais holístico já desde. Eu vou falar a idade, né? Porque anos aí vai me confundir a cabeça. Desde os 16 anos, André. Talvez até bem antes disso, tá? Porque quando criança, eu tinha aqueles momentos em que eu brincava no recreio da escola, mas tinha sempre os minutinhos, assim, tipo 10, 15 minutos antes de bater o recreio, eu ia para a biblioteca. Então eu sempre fui rata de biblioteca, sempre gostei de ler, né? E quem gosta de ler, consequentemente, acaba escrevendo, né? E Sim. aí isso foi evoluindo. Eu tinha uma avó que me criou, basicamente, que adorava comprar. E aí ela comprava enciclopédias, porque na época batiam nas portas vendendo, né, os vendedores. Então eu tinha lá uma biblioteca, que era dela e minha, né? E que eu fazia uso, e aí eu fazia as minhas pesquisas. Eu tinha um caderno muito legal, que depois eu acabei com o caderno. Destruí o caderno. Bobagem. Mas eu anotava lá todas as minhas pesquisas. Então eu pesquisava vários assuntos, desde bruxaria até sânscrito, celtas, druidas, que são coisas que me interessam, assuntos que me interessam até hoje. Que E legal. aí, A- pois Diga. não. Não, pode falar, eu só estou vendo os comentários aqui, mas depois eu digo. E aos 16, não, aos 17 anos, na verdade, eu já tinha completado 17 anos, eu fui embora para a cidade de Foz do Iguaçu, na época com o meu namorado e algumas pessoas daqui de Porto Alegre, porque nós fazíamos parte de uma instituição de ensino e pesquisa. E aí a gente começou aqui em Porto Alegre uma pesquisa que acabou virando verdade. Ela acabou virando um centro de pesquisa que existe até hoje lá em Foz do Iguaçu, que se chama CAEC, Centro de Altos Estudos da Consciência. E aí a gente foi para lá. Fomos lá abrir picada, como a gente dizia na época. Em Que legal. 95 eu fui para lá. Eu fiquei 9 anos em Porto Alegre, em Foz do Iguaçu, e trabalhei na instituição como voluntária ao todo, assim, desde daqui de Porto Alegre até o fim, 11 anos mais ou menos, né, nessa instituição. E lá eu pude aprender muito, eu aprendi muito mesmo, eu sou muito grata. Eu aprendi com o professor Valdo, eu aprendi com os colaboradores lá, voluntários de lá também. Eu trabalhava dentro da biblioteca do Valdo, então aprendi a fazer uma catalogação de livro. Nossa, eu aprendi bastante coisa mesmo, muita coisa lá. E aí depois fiquei 9 anos em Foz e aprendi com a cidade, convivi, saí de lá de dentro do CAEC, fui conviver na cidade, trabalhar, né, na cidade, pude aprender muito também com muitas outras tantas pessoas. Bom, eu deixei uma família lá em Foz do Iguaçu, né? Já daria um livro, só essa experiência, André, já daria um Já livro, porque quero te perguntar, quero te perguntar sobre isso, porque Foz do Iguaçu é uma cidade bem emblemática também, né? Por ser tríplice fronteira e ter uma questão de natureza ali muito forte. Só dizer que a Suzana entrou aqui, em breve a gente já se vê no Roda Terapêutica às 4h30, a Onélia também está aqui, e a Vivi querida, diz que legal essa questão de escrever, que ela escreve muito também, e a Letícia também tem infinitos grupos no WhatsApp só com ela. que legal, isso aí, usar os recursos que a Mas, gente tem. Cíntia, já vamos falar das questões terapêuticas, mas acho que essa história é interessante, né? Até para a gente deixar gravado aqui, tudo que a gente faz agora fica gravado na internet, né? Mas que grupo é esse? O que que é o CIAEC? Como surgiu? Tu consegue resumir um pouquinho para nós? Resumo. Eu conheci o IIPC, é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, enquanto eu fazia o segundo grau no Godoy, aqui em Porto Alegre. O meu professor de física
era, na época, o atual coordenador do grupo aqui em Porto Alegre, né? Porque em cada cidade tem um núcleo, ainda existe isso. A sede era antigamente no Rio de Janeiro, agora está em Foz do Iguaçu, porque o Valdo mudou do Rio para Foz, lá em 2000, eu ainda estava lá. E aí então eu entrei por causa de uma aula de magnetismo, André, que o professor Sérgio estava falando, eu nunca vou me esquecer. Que eu falei para ele estava falando sobre magnetismo, sobre raio, não sei o quê, e aí eu, bem inocente, falei para ele, imagina, eu tinha 16 anos, falei para ele, professor, eu tomei choque de um raio uma vez. E ele, o quê? Tu tomou um choque? Porque não sei o quê, já ficou enlouquecido comigo e queria saber o que tinha acontecido comigo. E aí a gente começou a evoluir na conversa ali dentro, e a turma, imagina, né, aquele monte de adolescente achando aquilo um porre, e eu e ele alucinada. Aí, no fim das contas, ele me apresentou para o Instituto, nos apresentou, porque fomos eu, na época o meu namorado, e mais uns 3 colegas, fomos assistir a primeira palestra. E aí, o que eu ouvia naquela palestra, para mim, nada era novidade, parecia que sabe, tudo que ele estava falando ali, o palestrante, que eu lembro até hoje quem era o professor Rui Bueno. Ele, na época, acho que era de Curitiba, do IPC de Curitiba. E tudo que ele falava ali era, para mim, super, assim. Então, tu imagina, né? Eu, adolescente, buscando tudo aquilo que eu buscava nos livros e tal. E, de repente, me dou de cara com uma instituição que tinha tudo isso, que envolvia várias coisas. Nossa, me alucinei. Daí, alucinei. E aí subiu para a cabeça, daí eu queimei meu caderno, aquele de pesquisa, olha, fiz cada uma igual aquela mão. Palhaçada, mas é imaturidade, né? A gente sabe que ainda bem que com o tempo não vem só as rugas e o cabelo branco, né? A gente ganha também um pouco de maturidade para saber que cada momento é um momento e a gente vai aprendendo, né? Então é isso, aí Foi, travou. Travou. Voltou. Entrou um aviso aqui. Foi isso que te levou a Foz, daí? Isso, aí a gente, dentro dessa instituição, tem grupos de pesquisas, né? E eu me encaixava em 2 grupos. Um era dos inversores existenciais, que daí era um grupo de jovens, e o outro era o Grupom, que era grupo de pesquisa de ponta. E esse Grupom começou a fazer pesquisas através da metodologia de pesquisação, que eu aprendi com os meus amigos também na época, que faziam parte do grupo. E esse trabalho de pesquisa foi evoluindo, foi crescendo, a gente foi indo em várias unidades fazer pesquisa, conversar com o pessoal, e aí começou a surgir, vocês têm que construir um lugar único, um lugar que tenha tudo isso que vocês estão falando, que não sei o quê, papapá. Enfim, aí, um ano depois, eu acredito, teve um encontro desse grupo de todas as unidades, e aí o professor Valdo foi, e aí lá nesse encontro, depois que a gente apresentou o trabalho, uma pessoa levantou a mão e disse, eu tenho um terreno para doar. E aí tá lá. Tá lá, claro, hoje cresceu mais, né? A instituição adquiriu mais partes lá de terrenos e tal. É enorme. A cidade de Foz do Iguaçu mudou depois da vinda de pessoas para lá, né, para Foz. A instituição também inseriu a sociedade no contexto do CAE, que tá bem legal, assim. Vale a pena conhecer se um dia vocês forem a Foz. Vale a pena. Sim, mas então tu foi para lá quando era terreno e tu participou desse grupo que digamos, subiu as paredes. Isso. Era picada mesmo, era abrir picada, era isso mesmo. E foi muito bom. Jovem? Tu tinha recém concluído o 2º grau, Eu tinha 17 anos, André. Eu tive que me emancipar dos meus pais para poder ser cooperada, porque criou-se uma cooperativa para
para gerenciar, né, e administrar lá, eu tive que vir a Porto Alegre e pedir emancipação para os meus pais. Imagina, porque na época, em 95, isso, a mulher só era maior de idade aos 21. E aí eu vim para cá e me emancipei. E foi pacífico a questão familiar? Olha, André, por incrível que pareça, eu até hoje fico espantada, né? O pessoal fala que é o amparo, né? Que proporcionou, porque se fosse eu, nunca, jamais ia deixar minha filha com 16 anos para 17 ir para uma terra desconhecida, né? Fazer sei lá o quê, com um monte de gente desconhecida, né? Mas não, foi super tranquilo. Os meus pais, eu era uma adolescente atípica, né? Eu era o tipo de adolescente que eles pediam conselho para mim, né? Eles me chamavam para conversar e pediam conselho. Então, eu acho que isso também ajudou, e o meu companheiro depois, né, o meu namorado na época, que foi comigo também, era de plena confiança deles, e um casal também de amigos que eles conheciam também, eles confiavam muito. Então, eu acho que foi o que... A minha avó é que teve um piti, a minha avó é que não gostou muito não, tadinha. Tu tem irmão, Cíntia? Oi? Tem irmãos, irmãs? Eu tenho um irmão. Irmão, maior ou Eu tenho o menor? Rafael, 7 anos mais novo que eu. Mais novo. Não, só pra ter uma ideia se alguém ficou, né? Se tu fosse filha única, talvez fosse pior, algo assim. Sim. E Mas aí foi isso. não, sem dúvida, eu acho que tu tem uma questão aí a ser escrita, né? E apresentada. É uma história que merece ser apresentada para mais gente. Só para a gente entender bem, o CIAEC, o que significa e o que ele faz hoje? CAE, que é Centro de Altos Estudos da Consciência. Ele se propõe a fornecer cursos, palestras, formação para as pessoas entenderem um pouco mais o que é a projeção da consciência e aonde que ela pode auxiliar nessa evolução, na nossa evolução, porque o professor Valdo, que iniciou tudo isso, né, com vários outros especialistas na época lá, eles se propunham a criar uma nova ciência. Então, ele chamou de projeciologia, daí colocou a logia no final, que é o estudo da projeção da consciência, e a conscienciologia, que seria o estudo da consciência, que somos nós, né, além do corpo físico. Então, ele, na verdade, ele escreveu o primeiro tratado, que chama Projeciologia, um livrão grosso, não está aqui, está na minha biblioteca lá do outro lado, bem grosso, assim, que fala a respeito do que é, né, basicamente a projeciologia e os vários ramos, tanto da ciência quanto da ciência esotérica, pode-se dizer assim, que tem relação com a projeção e que cita a projeciologia, desde a Bíblia até o hermetismo, enfim, né? Então, o CIEC está lá funcionando a pleno vapor. Está lá, pleno vapor, com várias pessoas, recebe pessoas de vários lugares do mundo inteiro, né? E o professor Valdo está vivo, atuante? O professor Valdo, ele já partiu, né? Já deixou esse plano em 2013, eu não lembro Mas agora. então deixou muitos discípulas. Sim, deixou lá muita gente e várias outras que chegam, né, ainda. E a tua relação com o centro, com os estudos de projeciologia hoje? Olha, André, aquela é a máxima, aquela que a gente aprende, a gente nunca vai abandonar, né? Isso está dentro, tanto é que quando eu tive contato pela primeira vez com a ciência, a projeciologia, conscienciologia, foi foi familiar para mim, assim. Então eles dizem lá que tem a ver com a nossa programação existencial, né? Seria o que a gente se programou para vir fazer aqui, neste plano. Então, hoje eu não tenho muitos contatos, a não ser aqui pelas redes sociais de algumas pessoas, né? Eu saí do CAEC em 2003, como voluntária,
E aí, porque eu já estava me programando para ir embora para São Paulo. Então, em São Paulo eu cheguei a fazer contato lá no IPC de São Paulo, mas não, enfim, eu acabei indo para fazer outras coisas, outras atividades, trabalhar e tal, e São Paulo, né, tu sabe como é que é, né, aquele mundão. Sim. E aí acabei não indo para lá, porque em São Paulo foi outro aprendizado para mim, né, São Paulo foi outro nível de aprendizado. Sim, bom, mais um capítulo aí Mais um. do teu mais vendido. Vamos avançar, não sei se muito, mas a Cíntia terapeuta de hoje, ela saiu daí já? Quando tu sai do CAEC 2013, já tem a Cíntia terapeuta ou isso é depois? Não, André, não. A Cíntia terapeuta é bem mais recente. Na verdade, a Cíntia terapeuta, ela já estava ali, né? Estava incubadinha, porque lá em Foz do Iguaçu, eu tinha colegas na faculdade, eu estudei na UniOeste, a Universidade Estadual do Paraná, né? E foi essa universidade que me fez formar uma outra família, que foi a família de amigos que lá estão até hoje, queridos, amados, né? O José Roberto Belo, a Josiane, a Cris, o Leandro, a Riade. Nós tínhamos um grupo muito heterogêneo, nós tínhamos desde budista até protestantes naquele grupo, eu da projeciologia, que eu me dizia agnóstica, né, na época. Mas o grupo se dava super bem. Aí tinha um ateu ainda, que agora ele se diz agnóstico. Então, assim, era um grupo heterogêneo demais, demais. Moram no meu coração. Eu estive lá visitando em 2012, fiquei na casa do Belo e da Tati, que é a esposa dele atual. E queridos, sinto muita falta. Enfim, aí lá na faculdade, eles faziam uma espécie de troca comigo. Compravam balas, doces, e eu fazia massagem nas costas deles durante as aulas, né? O professor ficava pé da vida e sentava na minha frente e eu fazia massagem. E aí depois em São Paulo, nas empresas onde eu atuei, também acontecia isso. Mas eu levava tudo como assim, uma hora eu vou fazer um curso de Douyin e tal, e vou aprender para continuar fazendo nos meus colegas e na família, enfim. O que aconteceu? Eu decidi voltar para Porto Alegre em 2011 e vim formada pela faculdade lá de São Paulo em gestão de recursos humanos, querendo ser consultora aqui em Porto Alegre e trabalhar também com a saúde, porque me chamou muito a atenção essa área dentro do RH. E aí cheguei aqui, me deparei com o quê? Né? Com a real e cruel realidade. O sonho utópico foi morrendo, porque é muito fechado, né? E aí eu não consegui me inserir nesse contexto. E aí sim que foi que deu digamos, a terceira crise existencial, talvez, não sei. Mas eu pedi que alguém me mostrasse uma luz, que desse uma visão para mim, porque eu não conseguia me ver fechada dentro de uma empresa, na frente de um computador, que não era isso que eu queria fazer da minha vida, que não ia ser isso que ia me deixar feliz, né? Porque na minha concepção, eu tinha que estar feliz fazendo aquilo, né? Foi aí que daí começou a cair livro na minha cabeça, pessoas falar comigo pelo Face, sugestão daqui e dali. Por que tu não faz massagem? Já que tu gosta, que tu tem isso, papapá, papapá. Eu disse, pois eu vou pensar nisso. E aí, se vou pensar nisso, cai livro e cai não sei o quê, sabe? Aquela coisa que tu pediu pro universo. Agora, aguenta, né? E aí foi que eu fui pro Senac, fiz o curso lá no Senac, tive ótimos mestres, que hoje um deles é meu colega na escola onde eu dou aula, e a minha amada mestra, a Rosa Lia, que é a minha mestra de coração, mas ela virou amiga depois, né? A gente se fala e se encontra até hoje. Então, e aí... Qual foi o curso, Cíntia? Foi o curso de massagem mesmo, de massoterapia. Foi o curso básico de massoterapia.
A cinsioterapeuta começa pela massoterapia. Começou pela massagem. E aí depois não tem fim até hoje. Não tem fim, eu sei como é. Então, vamos ver agora que nós chegamos no presente, né, do presente para o futuro. Quais são o que tu está aprontando assim agora, o que tem te chamado atenção, o que estão tuas energias agora e alguns planos, além de escrever o livro, né, que tu acabou de revelar aqui. O que mais? Isso é para me colocar na resposta. Bom, eu quero me aprimorar cada vez mais na aromaterapia, né? Então eu pretendo aí primeiro me afiliar ao Abra Aroma, que é a instituição, a associação que está hoje regendo e tentando organizar um pouco essa área da aromaterapia, porque está crescendo muito e a gente está vendo muitas asneiras aí sendo ditas, sendo executadas, e é arriscado porque trabalhar com óleos essenciais não é brincadeira. Dentro desses frasquinhos tem centenas de componentes químicos, então as pessoas têm que se dar conta disso e saber que não é assim para te utilizar os óleos essenciais. Tem que ter um pouco de critério, muito critério, estudo, né? Por isso que tem muita gente que estuda isso. Então eu gosto de estudar, eu pesquiso sempre, estou sempre procurando pesquisar e ouvindo os especialistas, né? Então pretendo me aprimorar aí também. E tem algumas pessoas que eu sigo e que são, assim, para mim um modelo aí de profissionais dessa área. Então eu pretendo fazer, provavelmente eu vou para São Paulo fazer um dos cursos lá com a Andrea D'Arco. E, enfim, eu estou dando aula, né, André? Ser professora para mim também. Eu estou dando aula numa escola técnica, uma SEG. É uma escola técnica aqui de Porto Alegre, para alunos de massoterapia e alunos de estética também. Legal. Tu estava dizendo dar aula para mim. Oi? Eu estava dizendo assim, dar aula, daí eu te interrompi, tu ia completar a frase. A aula para mim foi um presente, né? Foi um presente muito grande que eu recebi, que na verdade eu tracei também esse plano, né? Mas eu vejo como presente porque ao ensinar a gente aprende mais. Né? Eu sempre falo para meus alunos que eu estou ensinando, mas quem está aprendendo mais sou eu, com certeza. E com cada aluno eu aprendo muito, muito, muito mesmo. Não é retórica e não é demagogia. É fato isso, né, André? Tu como professor também sabe que a gente aprende muito. Enfim, eu não tenho muitos planos agora, porque eu até tentei, comprei uma agenda maravilhosa, que eu acho que até falei pro pessoal no início do ano. Não, foi no final do ano, em dezembro, eu comprei essa agenda. E eu não entendia por que eu não conseguia, porque eu sou a louca da agenda, né? Eu adoro agenda. E aí, quando eu coloco como boa ariana, e agora conhecedora das leis aí do pensamento, né, do que a gente consegue construir através dele, né? Isso na verdade estava dentro de mim já, eu não tinha estudado nem pesquisado nada a respeito disso, mas eu já era uma coisa que eu fazia. Eu colocava na agenda, até tal data eu estou na faculdade. E isso acontecia. Então essa é uma outra dica que eu dou para o pessoal. Se vocês querem se planejar, querem alguma coisa, anota aquilo que até tal data vocês vão conseguir, e vocês vão conseguir. É fato. E aí eu comprei essa agenda maravilhosa. E fui. Ó, tem mandalas e tal. André, entrou janeiro, entrou fevereiro, entrou março e eu não conseguia anotar nada, programar nada, criatura. E aquilo já estava me deixando nervosa, eu já estava ficando preocupada. Eu disse, gente, por que será que eu não consigo anotar? Por que eu não consigo, né? Até falei com uma cliente minha que é psicóloga. Falei para ela disse, vai ver, tu tá cansada, se tu tá fazendo bastante coisa, que na época eu já estava dando aula, né? De repente é por isso, tá cansada, então, tal, pode ser. E, André, aí, quando entrou tudo isso, foi dia 18 de março, foi o último dia que eu atendi fora, porque daí já entrou aqui a lei da quarentena e tal, do isolamento.
Uhum. Foi assim, parece que caiu deram uma tijolada na minha cabeça. Eu disse, é por isso. Algo dentro de mim já sabia que não ia adiantar nada eu programar absolutamente nada naquela agenda. Sabe, veio assim na hora, caiu a Sim, ficha. Por isso que tu não anotou nada na agenda, sabe? sim. Então, isso é outra Chegou coisa, antes. porque às vezes a gente tem aquela mania de se programar demais, né? E eu acho que essa época está ensinando muito a gente a respeito disso, né? Perfeitamente. Que legal. Mais uma dica, né? Anotar, não anotar, sentir. Muito legal. É, Cíntia, deixamos mais histórias abertas, né? Acho que esse foi o primeiro capítulo, assim. Então, eu espero que a gente possa ler, né? Em seguida. pois é, vamos Então, ver. para o pessoal te achar, então, porque agora a gente vai encerrar e se preparar para o Roda Terapêutica, a gente deixa o convite já. Roda E Terapêutica às 4h30. Então, para a gente finalizar aqui, para o pessoal te achar, diz mais uma vez onde, como. no Cintia Rosa, underline da Rocha, não tem erro, só deixar mensagem lá no direct ou onde quiser nas postagens que vocês me acham. Ali no Instagram é o que eu mais uso hoje. Legal, legal. Obrigado, Cíntia, por essa estreia aqui no Instagram da sala, Eu que que a gente fica muito feliz, né, de te ter como parceira lá, muito legal, e agora aqui, pelo online, tão legal quanto, mesmo sem a presença. Então, obrigado mesmo por estar aqui hoje. Obrigada eu, foi um prazer estar aqui, é um prazer estar na roda, um prazer atender lá na sala terapêutica, que eu já falei para a Letícia que é muito especial, né? E as pessoas que eu levo para lá também adoram, então eu... A Onélia está falando que tem que Ó, conversar. né? Vou conversar, sim, Onélia, é só me chamar. Legal. E olha, tá dizendo que é parente, será? Olha que legal. E eu adoro estar com vocês, adoro compartilhar também um pouco do que eu posso, né, ajudar e estamos às ordens. Obrigada, André, pela disposição, pelas ideias. Estamos aí. Adoro Vamos filosofia, lá. hein? Então, quem sabe, né? Amo filosofia. Alguns meshes, alguns encontros. Vamos sim. Legal. Obrigado a todo mundo que esteve aqui, né? Esse tempo, em pandemia, a gente continua fazendo um monte de coisas e a hora corre mais rápido ainda. Verdade. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, terapeutas do Roda, terapeutas da sala e outros amigos. A gente se encontra daqui a um pouquinho lá no YouTube, né, Cintia? Isso mesmo. Nos vemos lá. Valeu, obrigado. Um Obrigada. beijo. Beijo, Até abraço lá. para todo mundo. Valeu. Valeu, gente. 16h30, YouTube, Lude, Comunicação, Roda Terapêutica, a Cíntia tá lá, mais o Gustavo que estava aqui, a Suzana que estava aqui, a Letícia que estava aqui, a Vivi que estava aqui, e amanhã a conversa às 2 horas no Instagram da Sala Terapêutica é com a Suzana Velho Ferreira, grande terapeuta também, que vai estar aqui conversando conosco. Então, até amanhã, até 4h30, e aqui no Instagram da Sala, até amanhã. Beijos, tchau.